Olá, pessoal! Sejam novamente muito bem-vindos à nossa plataforma. Vamos continuar? Falamos no último bloco dos 3 passos necessários, os 3 passos mínimos, né? Tenham isso na mente, necessários para que nós consigamos fazer uma transição de governo satisfatória. Vamos agora então falar sobre a primeira delas, a equipe de transição. Pessoal, a Lei 10.609 de 2002, que nós falamos dela no bloco anterior, lá em seu artigo 1º, contemplou a possibilidade de o candidato eleito para o cargo do chefe do executivo instituir uma comissão de transição, com o objetivo especial de inteirar-se de todo o funcionamento dos órgãos públicos e assim poder preparar os atos da nova gestão. De contrapartida, o atual gestor também nomeará a equipe que ficará responsável por formular relatórios e fornecer todos os documentos solicitados. Vamos resumir isso? O novo gestor tem o direito de informar ao ente público a sua comissão que representará-lo no processo de transição, e o governo atual também irá criar uma comissão responsável por fornecer todos os documentos, relatórios e informações necessárias. Aqui eu vou deixar um recado para vocês. O processo de transição, ele é muito importante. Não vamos pensar que é um processo simples, e vou até mencionar uma coisa para vocês aqui. Vocês já ouviram falar naquele casamento encomendado? Já ouviram? Aqui na transição de governo é do mesmo jeito. Não pensem vocês que é de eterno, por exemplo, uma amizade, uma parceria política. Parceria política é igual casamento encomendado. Tem início e fim marcado. Então não vamos cair nessa. Não pensem vocês que fazendo uma transição de governo com um candidato eleito que é parceiro, eu vou poder fazer de qualquer forma. Porque dali, a hora que você, gestor atual, assumir, você vai verificar que possivelmente tenha alguma informação inconsistente, tenha algum bem que deveria estar listado no processo e não está, ou pode ser que tenha algum bem que não exista, mas foi lançado. Então temos que ter atenção. Temos que fazer o processo de forma correta para não causar prejuízo para nenhuma das partes. Sabem por quê? Porque o interesse ali na transição é sempre o interesse público, não é o interesse do candidato A ou B. E se o interesse público tiver algum tipo de prejuízo, um dos dois vai pagar esse prejuízo. E vai ser aquele que não se preparou direito, que não fez a transição de forma correta. Combinados que está importante? Vamos lá então. Para a comissão de transição, primeiro passo, criar a comissão. Como eu vou criá-la? Já falamos de forma genérica no nosso bloco passado, mas só para lembrá-los. A lei federal já dá a possibilidade do ente público fazer a transição. Já tem um regramento federal que dá substáculo para os gestores. Mas se o gestor atual quiser fazer uma lei, tudo bem. Ele pode fazer uma lei criando os cargos, salários, etc. Estão lembrados? E se ele não quiser, basta fazer lá um decreto, uma portaria ou um outro ato de governo que crie a comissão e que ela siga aqueles regramentos da lei federal e também aqueles estipulados pelo gestor público. Quanto ao prazo, gente, qual é o prazo para eu instalar a comissão de transição? A sugestão é que, tão logo seja eleito, o gestor já movimente uma equipe de transição e apresente ao gestor atual. Vamos transformar isso em miúdos? Bom, finalizou as eleições, se você for se apegar à Lei 10.609, a Lei Federal, o processo de transição tem que ser iniciado a partir do 2º dia útil após a data que decidir as eleições. Então, no regramento fala, até o 2º dia após as eleições. Mas você, gestor eleito, já faça ali um ofício, um expediente, com os nomes das pessoas que você escolheu para te representar na transição de governo e encaminhe para o gestor público. E protocole, não faça nada verbal.
existe o princípio da formalidade na administração pública e tem que ser seguido também aqui na transição. Entendido? Então, faça lá um ofício, encaminhe o nome dos seus parceiros, seus profissionais ao gestor público para que ele possa recebê-los e informar. Recebemos a comissão aqui do candidato eleito e a nossa comissão que vai representar aqui no município é esta que também vai estar definida ali por um decreto, por uma portaria, etc. Então, senhores, entendidos a importância de escolher os nomes certos para a composição da equipe, eu vou dar uma sugestão para vocês. É lógico que ela vai ter que ser composta por pessoal de confiança. Falamos isso, né? Mas não só confiança. Eu sugiro que vocês coloquem na equipe de transição, pelo menos para quem está adentrando a gestão pública, um contador, uma pessoa que tem conhecimento de convênios, principalmente com os municípios, estados, União, uma pessoa que tenha conhecimento de contratos administrativos, uma pessoa que tenha conhecimento da lei de responsabilidade fiscal, que tenha entendimento de como funciona as atividades de fiscalizações da Câmara, dos tribunais de contas dos municípios, dos estados, da União, ou seja, pessoas gabaritadas a pegar um relatório e conseguir analisá-lo. Combinados? Então, da equipe que vocês vão montar, eu sugiro que tenha minimamente esses nomes. Por outro lado, da gestão atual, que também tem uma comissão que vai participar ali da transição, deve ter minimamente o secretário ou a secretária de finanças, ou alguém que represente o departamento, alguém que represente a secretaria de governo e também um representante do controle interno e demais passos que se fizerem necessários. Esses nomes que eu citei aqui, esses cargos e funções, sugiro que tenha minimamente isso. Mas, dependendo do tamanho, do porte do ente público, pode se estender isso daí. Um chefe de RH, né, um outro auxiliar de transporte, outro de educação, ou seja, todo aquele aparato necessário para conseguir prestar as informações necessárias para a comissão vindoura. Entendidos? Então, senhores, doutores, doutoras, entendida a necessidade de colocar pessoal capacitado na sua comissão, finalizamos mais esse bloco e no bloco seguinte nós vamos falar sobre o local de realização da transição. Aguardo vocês, um abraço.